Como é que uma burocracia pública, né, ganha tanto poder e pode fazer tanto barulho como fez o Ministério Público durante a Operação Mãos Limpas? Lava Jato. É que, na verdade, eu vou falar das Mãos Limpas. Não é coincidência, não é coincidência. Na verdade, é um outro artigo que eu escrevi, que vai sair agora na revista Lua Nova, que eu comparo Mãos Limpas com a Lava Jato. Eu não faço isso no livro, mas nessa revista acadêmica vai sair agora, ainda esse ano, um artigo falando disso. Bom, então eu vou dar um passo para trás, eu não sei o quanto vocês sabem. Todo Estado possui uma instituição responsável pela ação penal, né? O Estado não deixa para os indivíduos, para os cidadãos, a responsabilidade de processar alguém quando de um crime, né? Então, todos os Estados têm uma instituição, que às vezes chama Ministério Público, mas tem diversos nomes, responsável pela ação penal, por conduzir a ação penal, por apresentar a ação penal ao Judiciário. O modelo mais comum de Ministério Público é o Ministério Público ligado ao governo. Nos Estados Unidos, em nível federal, na França, na Espanha, na Alemanha, no Canadá, os promotores são ligados ao governo, ao ministro da Justiça. É o ministro da Justiça que escolhe as prioridades. Esse ano, a nossa prioridade é o narcotráfico. E eles têm que implementar essa política. Esse é o modelo mais comum. E esse foi o modelo que a gente adotou até a Constituição de 88. O Ministério Público, até 88, era ligado ao governo, né, respondia ao governo. Os promotores gostam muito de contar uma história heróica, que lutaram contra a ditadura. Alguns deles, sim, mas parte deles, processos contra presos políticos, eram conduzidos por promotores, porque eles eram representantes do governo ali, levando o caso ao judiciário. Então, esse era um modelo comum. Em 88, os constituintes desligaram o Ministério Público do governo e transformaram e deram autonomia ao Ministério Público. O Ministério Público passava a não responder mais ao governo e nem ao Legislativo. O Ministério Público, aí eles disputam o quarto poder, João, porque falam da imprensa, mas também tem gente que fala isso do Ministério Público, porque ele faz um arranjo independente, um arranjo, inclusive, que não é muito comum. Se você for comparar essas instituições independentes dos poderes de Estado, responsáveis pela ação penal, é um modelo bastante comum nas democracias. Bom, então, em 88, o Constituinte tira da influência direta do governo esses promotores, dando autonomia a eles. A ideia do Constituinte era criar uma agência que fosse responsável por constranger ou por buscar que os direitos sociais, que era uma grande novidade da Constituição, fossem observados. Então, uma fábrica polui, o promotor ia lá e entrava com uma ação civil, né? Alguém quer destruir a fachada de um patrimônio histórico, o Ministério Público entrava com a ação. O Ministério Público, no começo, é muito pensado para isso, como um defensor de direitos. Nesses direitos também entrava a corrupção, mas entrava, de certa forma, meio marginal. A grande novidade era uma instituição com autonomia para defender os direitos sociais, que era uma novidade da Constituição. Para isso, o Constituinte reforçou e deu para o Ministério Público um instrumento chamado Ação Civil Pública. E falou para eles o seguinte: olha, esse instrumento, vocês vão ter discricionariedade, ou seja, vocês vão poder escolher fazer as prioridades, então vocês vão ser autônomos e ter discricionariedade em relação a isso. Vocês vão poder escolher o que é mais importante, como vocês vão agir, etc. Mas na ação penal, vocês não vão ter essa discricionariedade, vocês não vão poder escolher. O que vier da polícia, vocês têm que passar para o judiciário. Então, esse era o arranjo de 88, uma instituição com muita autonomia, mas muita autonomia principalmente pensada para matérias cíveis, não para matérias penais. E você via nos anos 90 o Ministério Público tentando combater casos de corrupção, principalmente de prefeitos, né, que era o Ministério Público dos Estados, com esse instrumento da ação civil pública. A partir de um certo momento, isso muda. E esse momento de mudança é a partir dos governos do PT. Eu falo que o PT não criou o monstro que tenta engoli-lo, mas alimentou o monstro que tenta engoli-lo, né? A partir de 2003, aconteceram uma série de mudanças que esse já autônomo Ministério Público ganha mais autonomia ainda e passa a ter também discricionariedade sobre a ação penal. Ele também pode escolher as suas prioridades sem passar por nenhuma outra instância. 3 mudanças foram muito importantes, e essas mudanças aconteceram depois de 2003, ora por iniciativa do governo, ora por iniciativa do Legislativo e ora por iniciativa do Judiciário. A primeira mudança
foi uma mudança decidida pelo presidente do Lula, que nem mudou a Constituição. Na Constituição, é o seguinte, o Procurador-Geral da República tem o monopólio de acusar o presidente da República. E na Constituição fala o seguinte, quem escolhe o Procurador-Geral é o presidente, que indica o membro da carreira, e é aprovado pelo Senado. O que o Lula fez? Não, vocês escolhem. O Lula começou a aceitar que os próprios membros do Ministério Público Federal escolhessem aquele que ia ser o chefe da instituição e, portanto, aquele que teria o monopólio da acusação contra o presidente da República. O Lula abriu mão de um direito, e eu acho que de um dever, de escolher o Procurador-Geral da República. Então, aquela instituição que tinha muita autonomia, mas que tinha alguns limites, o primeiro limite deles, que era a indicação do Procurador-Geral da República, o Lula abriu mão, a Dilma manteve a indicação, e até o Temer, de certa maneira, também fez isso ao indicar a segunda colocada da lista e não escolher livremente. O Bolsonaro agora está falando que não vai respeitar a lista. Por quê? Porque ele sabe que é importante, é estratégico para ele, porque esse procurador-geral que pode acusar o presidente da República. Se você faz essa indicação como presidente, a tendência desse procurador ser fiel a você é muito maior. Não é à toa que o procurador-geral da República, na época do Fernando Henrique, era o apelido de engavetador-geral da República, porque ele devia a sua recondução ao presidente, ao ponto que os procuradores-gerais, a partir de 2003, não deviam mais ao presidente. Eles deviam aos seus próprios colegas, ganhando muito mais liberdade. Então, essa é a primeira mudança, decidida pelo Lula, sem mudar a Constituição. A segunda mudança, que eu acho que foi importante a partir de 2003, foi que os constituintes, que deram autonomia para o Ministério Público, mas decidiram também que os promotores não poderiam investigar. Em matéria criminal, quem investiga é a polícia. Foi assim a decisão dos constituintes. O que faz o Supremo Tribunal Federal? Decide que o Ministério Público pode sim investigar. Quer dizer, contrário à Constituição. Ali é um caso claro do Supremo indo contra o espírito da Constituição e dos debates constituintes. É inequívoco. Você vai no debate constituinte, os constituintes falam assim, a gente dá autonomia para o Ministério Público, mas a gente não vai deixar eles investigarem. Quer dizer, a gente dá autonomia, mas não vamos dar tanto poder. O Supremo vai e fala, não, vocês podem investigar sim. Ou seja, eles ganham uma autonomia para acusar e agora investigar. Então, é a segunda mudança. E a terceira mudança, que todo mundo viu também, que é a história da delação premiada, que é uma lei aprovada, que o governo também não vetou, que dá muita autonomia. Quer dizer, aquela instituição com muita autonomia passa a poder investigar e passa a poder negociar penas. O que não é um modelo incomum em perspectiva comparada. A gente vê em filme americano toda hora negociando, né? Só que lá nos Estados Unidos o procurador ou responde ao governo ou é eleito. Em algum momento ele tem que prestar contas do que ele fez. Olha, eu negociei tantas penas, tal, e a população pode premiar ou punir esse promotor. Aqui o problema é que você dá o direito desse promotor, esse procurador, no caso, que é o Lava Jato, negociar penas, né, delações, sem a contrapartida de ele prestar contas do que ele está fazendo. Então, aquele Ministério Público, que já era muito autônomo, que já era muito discricionário em questões cíveis, decidida pela Constituição, a partir de 2003, ele vê a sua autonomia mais reforçada, a sua discricionariedade mais reforçada, e mesmo a única barreira que tinha em relação a presidente, por exemplo, era a indicação do Procurador-Geral da República, que o Lula abre mão. Ou seja, a gente criou um modelo que é, não só do ponto de vista incomum, quando a gente analisa ministérios públicos, mas em qualquer burocracia. A combinação autonomia e discricionariedade é uma combinação muito pouco comum nas democracias. O pressuposto da democracia é que os atores tomem decisões, mas, em algum momento, eles prestem contas do que eles estão fazendo. E, ao prestarem contas, eles podem ser punidos ou premiados por essa atuação. É o que a gente, na ciência política, chama de accountability. No Brasil, se criou uma instituição com muita autonomia, com instrumentos de poder e com essa discricionariedade de poder fazer ou não fazer. Essa combinação foi explosiva na questão da Lava Jato, porque deu muita liberdade para esses procuradores fazerem uma atuação muito agressiva em relação aos políticos de uma maneira geral, estou sendo generoso aqui, especialmente, em particular, com os políticos de esquerda, né? Essa que o João chamou de criminalização da política. Ou seja, então, isso foi possível por conta desse reforço da autonomia e discricionalidade do Ministério Público, além
de uma aliança tácita. A gente tinha um modelo de competição, onde a polícia investigava, o Ministério Público acusa e o juiz decide, onde a gente teve um modelo onde essas barreiras foram flexibilizadas e onde polícia, Ministério Público e juiz trabalham muito em parceria. Nem sempre cooperação é bom. Nesse caso, a competição é melhor que eles competissem, porque um freava o outro. Quando eles passam a cooperar, é pior, porque não há limites nessa cooperação. E é exatamente isso que aconteceu. Esse modelo é o modelo italiano. A Mãos Limpas é caracterizado por isso, né? Na Itália é pior ainda, porque na Itália juiz e promotor é a mesma carreira, eles são partes da mesma instituição. Eles são conhecidos como magistrados, são a mesma função. Então, lá essa divisão é mais frágil ainda, né? E no Brasil, eles se aproximaram por meio de um acordo entre essas três forças, limitando ou deixando mais frágil ainda esses poucos controles que existiam do Ministério Público. Então, o artigo que eu escrevi mostra como é que essas mudanças institucionais foram acontecendo ao longo do tempo, a partir especialmente de 2003, e como isso deu condições para que esse ator, que não é um novo ator político, porque o Ministério Público está aí desde os anos 90, mas é um ator político muito mais independente e muito mais poderoso do que era até 2003, e boa parte disso, inclusive, por atos ou omissões dos governos do PT. A gente, como eu falei, de certa forma, alimentou, reforçou essa instituição que tenta aí, criminalizar a política de maneira geral, e, em especial, os partidos de esquerda. Bom, acho que eu tinha para falar é isso. A princípio, a gente pode abrir e conversar um pouco com quem quiser. Obrigado, viu?